Olá, meu nome é Eduarda e junto com a Giovana eu vou apresentar o nosso projeto de pesquisa, intitulado Avaliação do Potencial Antioxidante e Antimicrobiano in vitro da coroa do abacaxi Ananás Comosus. O projeto foi orientado pela Paola Del Vecchio e coorientado pelo Cristiano Dietrich Ferreira, e foi realizado na Fundação Liberato e na Universidade Unicinos. O abacaxi é uma fruta cilíndrica ou ligeiramente cônica, constituída de 100 a 200 pequenos frutíferos fundidos no eixo central. Ele pesa em média 1 kg, sendo que destes 25% são compostos pela coroa. Porém, cerca de 45% da composição bruta do abacaxi, incluindo a coroa, é descartada sem ser utilizada. Outras condições adversas, como mau armazenamento, transporte inadequado ou unidades fora do padrão, podem totalizar um desperdício de até 80% da fruta. Sabe-se que os resíduos sólidos agrícolas, que são as partes do cultivo das plantas que não têm uso comercial, podem causar grandes impactos ambientais. Estudos têm demonstrado que diversos resíduos de frutas possuem efeitos benéficos para a saúde. Isso se deve, em grande parte, por sua ação antioxidante e antimicrobiana, proveniente de seus componentes. Os agentes antimicrobianos atuam gerando danos na membrana das células e modificando a regulação dos genes. A sua atividade pode ser determinada por diversas características, incluindo o tipo de bactéria. Por isso é importante o teste em mais de uma espécie. Agentes antioxidantes são um conjunto heterogêneo de substâncias. Sua principal missão é impedir os danos causados pelos radicais ao organismo. Para tentar minimizar os danos causados pelos radicais livres, muitos alimentos industrializados e produtos farmacológicos adicionam antioxidantes sintéticos, mas estes em grandes quantidades podem causar efeitos tóxicos. Sendo assim, a nossa justificativa baseia-se no grande consumo e geração de resíduos do abacaxi, nos malefícios causados pelos antioxidantes sintéticos e no potencial antioxidante e antimicrobiano da fruta. Levantamos o seguinte problema. Os componentes da coroa do abacaxi Ananás Comosus possuem propriedades antioxidantes e antimicrobianas? Posto isso, o nosso objetivo é avaliar estes potenciais. Para esta avaliação, visou-se realizar diferentes métodos de extração, avaliando 3 solventes distintos, avaliar o potencial antioxidante dos extratos através de diferentes análises, verificar a capacidade antimicrobiana através do método TSA por difusão em disco. A hipótese inicial levantada foi de que os compostos presentes na coroa apresentam atividade antioxidante eficiente para a introdução dos alimentos como alternativa aos antioxidantes sintéticos, além da atividade antimicrobiana. Os abacaxis, provenientes do consumo das integrantes, foram da espécie Ananás Comosus, cujo nome comercial é pérola. Para o preparo das amostras, as coroas foram coletadas, picadas, processadas em um multiprocessador, lavadas com água deionizada e hipoclorito de sódio e colocadas na estufa a 80 graus Celsius. Para a extração, foram utilizados 3 métodos, com os solventes acetato de etila, metanol e etanol. Na maceração estática, 20 gramas da amostra foram deixados em contato com 100 ml do solvente por 5 dias, com no mínimo uma maceração diária. Na imagem, podemos ver da esquerda para a direita os extratos com os solventes metanol, etanol e acetato de etila logo após serem obtidos. Na extração por Soxhlet, 15 gramas da amostra foram colocados no aparelho Soxhlet juntamente com 100 ml do solvente e deixadas por 3 horas. Para a percolação, como não tínhamos o percolador, resolvemos adaptar. Assim, 20 gramas da amostra foram deixadas em contato com 75 ml do solvente por 24 horas. Depois deste período, fez-se a filtração dos extratos para que se separasse a parte líquida da parte sólida. A parte líquida foi posta em uma bureta, enquanto a parte sólida num funil de Birchner com camadas de algodão. Assim, ajustou-se a bureta para uma velocidade de 20 gotas por minuto e deixou-se gotejar todo o extrato. Depois, ainda colocou-se 25 ml do solvente que não havia entrado em contato com o extrato,
para que se obtivesse um esgotamento da solução. Para o armazenamento, os extratos foram colocados em tubos Falcon e congelados até o dia das análises. As análises realizadas foram de compostos fenólicos totais, flavonoides totais, atividade antioxidante com radical ABTS e com radical DPPH, quantificação de licopenos e clorofilas e teste de sensibilidade a antimicrobianos por difusão em disco, com as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Nesse último, utilizou-se controles negativos com o disco sem extrato e controle positivo com o antibiótico lidosporin. Após o preparo dos extratos, a diferença de coloração era evidente. Através da análise de clorofilas e licopenos, foi possível observar que o método que apresentou melhor extratibilidade foi o de etanol com a maceração. Isso indica que os pigmentos eles são compostos com polaridade intermediária e a maceração conseguiu tirar esses pigmentos de dentro das células vegetais. A quantidade de clorofilas foi muito superior à de licopenos, e isso se explica pelo fato de que a coroa do abacaxi tem cor predominante verde. Além disso, a quantidade desses pigmentos foi proporcional à inibição dos radicais, mostrando um grande potencial antioxidante. Referente às análises antioxidantes por captura de radicais DPPH e ABTS, o melhor solvente foi o metanol, e o método varia de acordo com o radical, sendo o DPPH a percolação e o ABTS a maceração. Essa pequena diferença deve-se ao tipo de molécula responsável pela inibição dos radicais, sendo o DPPH as moléculas maiores responsáveis pela inibição e o ABTS as menores. A quantidade de compostos fenólicos totais variou de 0,05 a 0,60 equivalentes de ácido gálico por ml. O de menor valor foi através do Soxhlet com acetato de etila, e o de maior foi o metanol com a percolação. Acredita-se que o metanol tenha obtido melhor resultado pela sua maior polaridade, identificando-se com os compostos analisados, e a percolação devido à recirculação do solvente no extrato. A análise de flavonoides totais revelou que os melhores valores obtidos foram através do etanol com a maceração. Quando comparados aos compostos fenólicos totais, estes apresentam uma afinidade melhor com solventes um pouco menos polares, devido à sua estrutura de polifenóis. Isso explica o fato de ter sido o com melhor desempenho o etanol e não o metanol. Quanto à capacidade antimicrobiana, pode-se observar que para as duas bactérias, nenhum dos extratos foi superior ao antibiótico utilizado. Porém, aqueles que apresentaram maior inibição frente à Escherichia coli foram os extraídos por maceração com etanol e frente a Staphylococcus aureus por percolação e etanol, sendo o valor do último muito próximo ao controle positivo. É importante ressaltar que algumas amostras não inibiram as bactérias, o que pode ser atribuído ao fato de que os extratos não foram previamente esterilizados por filtração em membrana, sendo essas não consideradas nas médias dos resultados. Com o presente trabalho, é possível concluir que a coroa do abacaxi ananascomosus é uma fonte natural de compostos antioxidantes e antimicrobianos. Também pode-se afirmar que, dependendo do método e dos solventes, os resultados foram diferentes, variando de acordo com os compostos analisados. Sendo assim, o solvente etanol e metanol e os métodos de maceração e percolação obtiveram os melhores desempenhos na extração de compostos fenólicos totais, flavonoides totais, licopenos, clorofilas e atividade antioxidante. O método de Soxhlet apresentou menor extratibilidade independente do solvente, e o solvente acetato de etila apresentou menor extratibilidade independente do método. Além disso, em relação à atividade antimicrobiana, os métodos não interferiram muito, porém, o acetato de etila foi o que apresentou o menor desempenho em relação ao etanol e metanol. A pesquisa ainda pode ser mais aprofundada, com a identificação e quantificação dos compostos presentes na coroa do abacaxi através da cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, e com a comparação com antioxidantes sintéticos, nas mesmas condições de preparo. Assim, estes compostos poderão ser isolados, servindo como uma potencial alternativa ao uso de antioxidantes sintéticos em alimentos, sendo ambientalmente e economicamente interessantes. Agradecemos por sua atenção!